Amados, a paz do Senhor. Dando continuidade à nossa revista desse trimestre, cujo título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, vamos discorrer a respeito da lição 2, cujo título é O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Ou seja, quem são esses dois personagens, né? E qual a influência deles e qual o peso deles, né, para que essa nação, que até então vinha unida, né, era um reino só, desde a época de Saul, né, passando por Davi, chegando em Salomão. Mas o que vai acontecer agora para que nesse reinado, né, do filho de Salomão, o Roboão, o que realmente veio a acontecer para que essa nação viesse, né, a se dividir? Essa gravação está sendo feita no dia de hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, e ela será apresentada nas Assembleias de Deus, de um modo geral, do Ministério Missão. Nesse próximo domingo, esse tema, né, será tratado em todas as Assembleias de Deus. Pois bem, dando aqui já início, né, à nossa lição, os amados estão vendo aqui, né, um mapa aqui do lado, e o mapa, ele está, a parte amarela aqui está chamando Reino de Israel, e aqui embaixo chamando Reino de Judá. Lembrando, né, que no passado, né, isso aqui era uma coisa só, era chamado tudo de Israel, não havia essa diferenciação, né? Vai ser só após essa divisão que vai acontecer agora, né, com a morte de Salomão e a subida ao trono de Roboão, né, o filho dele, vai acontecer alguns problemas, né, algumas questões, alguns conflitos, e essa nação vai se dividir em duas, né, agora com duas capitais, né? O reino de Israel passou a ter a capital aqui em Samaria, e o reino de Judá continuou com a antiga capital aqui, que era Jerusalém. Com o tempo, as pessoas passaram a chamar, né, aqui de Reino do Norte e Reino do Sul, mas também conhecido aqui em cima como Reino de Israel e o Reino de Judá. O nosso texto áureo, ele se encontra em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, né? Mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, pegando por base aqui nessa gravura, como uma espécie de alegoria, Sêneca, né, um filósofo, um pensador romano, ele comparou o ser humano, né, a esse cãozinho aqui, né, amarrado, atrelado aqui a uma carroça. E ele chamou essa carroça aqui de destino, né, de mundo. Então, trazendo aqui para uma compreensão assim mais aclarada, para uma melhor compreensão, digamos que o condutor aqui é Deus, né, que essa carroça é o mundo e que aqui realmente somos nós. Então, o nosso espaço, né, de arbítrio, de livre-arbítrio, é o espaço aqui dessa corda, né, dessa corrente. Então, dentro desse raio aqui, dessa circunferência, nós tomamos as nossas decisões, nós agimos de forma mais correta ou de forma menos correta, mas assim, dentro de um espaço limitado. Obviamente que o nosso destino, para onde as coisas seguirão, em última instância, é Deus que determina. Então, a gente pode até fazer planos, né, e de repente, eu vou latir desse lado aqui agora, mas aí acontece alguma coisa, a carroça dá um supapo e você vem para o outro aqui. Então, assim, não é errado, a gente deve fazer planos sim, mas sabendo que os nossos planos, eles, em última instância, pertencem realmente ao Senhor. Deus é o Deus da história, Ele determina a história, os rumos pelos quais o mundo seguirá são determinados por Deus, né? Tal qual o condutor aí dessa carroça. Amados, a verdade prática, né, da nossa revista, ela diz assim: os maus conselhos, né, levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte.
Essa gravura que eu coloquei aqui, né, é uma gravura bastante conhecida, né, muito conhecida. Geralmente as pessoas usam, né, isso aqui para falar de autoestima, às vezes também algumas ideologias usam essa gravura aqui para falar de determinados tipos de pensamentos, etc. Mas, na verdade, né, essa gravura aqui, ela não é algo positivo, né? Muito pelo contrário, né? Vocês estão vendo aqui, né, há um gatinho aqui olhando para o espelho e o espelho está refletindo um leão. Então, o que é que pode acontecer? Esse gatinho aqui, acreditando que é um leão, né, possa de forma temerária se expor a um perigo, o qual está bem acima, né, das forças dele. Eu, inclusive, né, quando eu estou dando aula para mulheres, tudo, eu costumo chamar esse espelho aqui, por exemplo, de movimento feminista, né? O movimento feminista, ele quer fazer crer que as mulheres são esse leão aqui, né? As mulheres têm que se ver como essa imagem aqui, quando de fato elas são isso aqui, né? Não no sentido moral, não no sentido de capacidade intelectual, etc e tal, mas eu estou falando justamente em questão de sobrevivência, né? De um embate. Uma mulher ela não deve, por acreditar, né, na falácia da igualdade entre os gêneros, né, encarar, por exemplo, um homem numa briga, né, num conflito, porque ela fatalmente levará a pior, né? Então, o bom amigo não é quem diz que você, sendo gato, você é esse leão aqui, não. O bom amigo vai te dizer, olha, de fato, você é um gato, né? E a sua situação é essa e aquela. E você, para se sair bem, né, para não se machucar nessa situação, você deve, como um gato que você agir dessa forma e dessa. Então, esse é o chamado conselho amoroso, né? Aquele conselheiro, aquela pessoa, leva em consideração a tua real posição, a tua real situação e te dá um bom conselho, tá? Então, o bom amigo não é aquele que excessivamente te eleva a tua autoestima e te põe numa situação de perigo, não. Eu me fiz entender? Então, a verdade prática da revista é mais ou menos assim, nesse sentido desse exemplo que eu acabo de mencionar. Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe, né, eu vou até tirar aqui o quadrinho aqui, deixa eu voltar aqui, a nossa leitura bíblica em classe, ela fala de um provérbio, né, muito conhecido na Bíblia. O provérbio está em 16, né, no Provérbios capítulo 16 e o versículo 18, que diz assim, eu não consegui tirar minha foto daqui, então ela vai ficar aqui mesmo, meu quadrinho. Mas o texto bíblico diz assim, a soberba, ela precede, né, a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, se você quer saber se alguém está à beira de cair, se alguém está à beira realmente de levar uma queda, né, de cair daquela posição que ela está, basta você ver os procedimentos dessa pessoa. Essa pessoa é soberba, essa pessoa olha os outros de cima, essa pessoa se acha melhor do que as outras, então é uma questão de tempo e se dará a queda dela, ok? Bom, começando aqui a leitura bíblica em classe, né? A leitura bíblica ela vai falar o seguinte, né? Vai começar dizendo assim, e foi Roboão para Siquém, né? Siquém era uma cidade ali de Israel, e foi Roboão para Siquém, lembrando que nessa época Israel ainda não estava dividido, né? Então, era só uma nação, então ele foi para Siquém, Siquém ficava ali mais naquela parte norte de Israel, porque todo Israel veio a Siquém para fazerem dele rei, ou seja, era a cerimônia, né, de coroação ali de Roboão após a morte de Salomão. Então, estava ali o povo reunido, e aí, amados, vai entrar agora em cena, né, um personagem, né, Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão, no passado, tinha sido um colaborador, né, um servo, um trabalhador, alguém que foi muito útil ali para Salomão, durante ali a época das construções e tal. Mas aí, naquela época já, Jeroboão, esse que vocês estão vendo aí, obviamente que não é o da época, né, só uma representação, Jeroboão, ele já na época de Salomão começou a perceber que os impostos, né, estavam muito altos, né, demais mesmo.
Então, sempre que alguém reclamava para Salomão sobre os impostos, né? Então, o que Salomão dizia? Salomão dizia assim, olha, gente, vocês têm que ver que tem muita obra aí sendo feita, né? Estamos construindo aqui ruas, avenidas, aquedutos, foi feito o templo, embora nós saibamos que o templo, o material de construir o templo, né, para o Senhor, foi todo deixado por Davi, o pai de Salomão, o material estava todo comprado, né? Estava todo adquirido ali. Então, para Salomão, coube apenas custear a mão de obra, né? Que ele realmente custeou essa mão de obra. Só que junto com o templo, né, do Senhor, Salomão também fez obras assim, arquitetônicas grandiosíssimas e caríssimas também por isso, né? Jerusalém ali, Israel, ficou assim muito urbanizado, muito evoluído, mas a preço, né, de impostos, de muito impostos, né? Então, quando as pessoas naquela época iam reclamar com Salomão, Salomão sempre tinha, obviamente, a desculpa de que o Estado, né, que a nação estava em obras. Só que Salomão morreu, as obras já tinham acabado, já não tinha mais desculpa para que esses impostos continuassem assim. Só que ainda na época de Salomão, né, Jeroboão reclamou, né, achou que estava demais. Então, na época, né, Salomão, com medo ali de que por meio de Jeroboão uma revolta viesse a acontecer na nação, perseguiu Jeroboão para matá-lo mesmo. E Jeroboão vai ali para o Egito, né, e fica lá até que Salomão morre, né? Mas então, o que está dito até agora na Bíblia, né, só dá essa informação de que ele fugiu, né, e estava no Egito por ocasião da morte de Salomão. Então, ele ficou sabendo, né, da morte, ficou sabendo da coroação e veio, né, para Israel para conversar com Roboão. Vamos ver agora qual foi o conteúdo, né, dessa conversa. Dando continuidade, o que aconteceu? Veio Jeroboão e, obviamente, toda a nação estava ali, né? E aí Jeroboão chega com todas as tribos ali, todas as tribos estavam favoráveis a Jeroboão. Quem é que não ia estar favorável, né? Quem é que gosta de pagar imposto alto? Ninguém gosta. Então, quando aparece um dizendo, olha, esses impostos estão muito altos aí, eu acho que a gente podia pressionar para baixar. Então, ali, todo Israel, todas as tribos se juntaram ali com Jeroboão e vão conversar com Roboão, né? Então, quando chegaram lá, falou assim, olha, Roboão, teu pai aumentou muitos impostos, né? Mas agora dá uma aliviada para a gente, né? Dá uma aliviada para a gente vai continuar contigo aqui, colaborando contigo, trabalhando contigo, mas não precisa mais desse tanto de impostos em cima de nós, né? Nós estamos empobrecendo, nós estamos com dificuldade até de sobreviver. Então, tá na hora, Roboão, de você dar uma aliviada naquilo que teu pai vinha fazendo com a gente. Pois bem, aí Roboão escutou, né, o que Jeroboão estava dizendo e aquelas outras pessoas que estavam ali com Jeroboão, e Roboão disse assim, olha, então tá bom, eu vou pensar, daqui a 3 dias vocês voltam aqui. Pois bem, nesses 3 dias, o que acontece? Roboão, num primeiro momento, vai consultar os velhos, né, as pessoas que já vinham desde a época do avô dele, né, que era Davi, né, do tempo do pai dele, aquelas pessoas mais antigas que estavam lá. E aí, qual foi o conselho, né, que os anciões deram, né? Os anciões deram. Disse, olha, Roboão, é o seguinte, o povo tem razão. Você dá uma aliviada, né? Você dá uma aliviada, porque o povo vai continuar contigo, né? E só a esse respeito, amados, às vezes os jovens, né, eles têm assim, isso é comum dos jovens, de uma forma geral, achar que os pais não sabem de nada, que o mais velho não sabe de nada, que o que foi antes estava tudo errado, que eles agora descobriram, vamos dizer assim, chegaram no ápice da civilização, né, no ápice da iluminação, que para trás ninguém sabia de nada. O jovem é dado a isso mesmo, né? Com Roboão não foi diferente, não. E a esse respeito, a Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, né, no capítulo 22, o versículo 28, o que vocês estão vendo aí, né? Para você não remover os marcos antigos, né, que teus pais colocaram, ou seja, tá certo que a transformação ela é necessária, a mudança ela tem que vir, mas ninguém caia na bobagem de achar que
tudo para trás, nada estava certo, que tudo para trás estava errado, que agora vai começar do zero, uma reengenharia, porque antes ninguém sabia de nada, agora o povo da agora é que está sabendo de tudo. As coisas não são assim, né? E isso que aconteceu aqui, essa história de Roboão, vai justamente corroborar, né, esse pensamento de que você não deve, de maneira alguma, remover os marcos antigos, né, os modelos antigos. Você pode melhorá-los, é verdade. Agora, ter a pretensão de que você vai destruir com tudo que veio até então, isso é temerário e quase sempre termina realmente em destruição, né, em decadência, que é o que vai acontecer aqui. Então, os velhos, né, disseram, olha, Roboão, de fato, Jeroboão está certo, o povo está certo, tem muito imposto em cima deles, né, e agora não tem mais necessidade, porque as obras já cessaram. Aí Roboão escutou, tal, não disse nada, né? Aí o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz? Ele vai consultar a turma dele, né? Vai consultar a turma. Ou seja, e o que a turma disse, né, para variar, jogou abaixo, né, o que os velhos tinham dito, né? O que a turma disse aí, jogou abaixo o que os velhos tinham dito. Ou seja, quando Roboão chega para os amiguinhos dele, né, para a turma dele, né, para os colegas dele, e fala assim, olha, o povo aí chegou para mim e pediu para me aliviar a carga deles. O que vocês acham, né? Como é de praxe, né? O que os amiguinhos, né, de Roboão disseram? Diz que nada, rapaz. Tu é o cara, entendeu? Tu agora é quem manda, entendeu? Mostra para esse povo aqui quem é o chefe, quem é o rei. Então, você chega para eles lá e diz o seguinte, olha, vocês acharam que os impostos estavam pesados? Pois eu vou aumentar os impostos. Diz isso para o povo. Foi o que os coleguinhas dele disseram, né? E aí, de fato, o que o Roboão chega, né? Roboão chega ali para Jeroboão e para as pessoas que estavam esperando a resposta e diz assim, olha, vocês estão vendo meu dedinho aqui? Ó? Aliás, era esse dedinho aqui, ó. Vocês estão vendo esse dedinho aqui? Esse dedinho aqui? Pois olha, para vocês terem uma ideia, esse meu dedinho aqui, ele é mais grosso do que o lombo do meu pai. Olha o que ele disse, né? Ele já falou assim, você estava achando meu pai ruim? Pois eu sou milhares de vezes pior. Eu sou dezenas de vezes pior. No mínimo, dezenas de vezes pior. E aí o relato bíblico continua, né? Diz que Roboão, ele deixou de lado o que os velhos disseram, né? O que os anciões disseram, e deu ouvido aos amiguinhos, né? A turminha dele. E aí o que vai acontecer, né? Roboão, ainda para deixar bem claro o que ele estava dizendo para o povo, porque talvez o povo não tivesse entendido direito, ele diz, olha, vocês estão dizendo o quê? Que meu pai batia em vocês com chicote? Pois eu bato em vocês com escorpiões. Olha uma desgraceira dessa, né? Olha o que ele disse, né? Para o líder, um líder que estava ali, Jeroboão era o líder, né? Tanto é que no passado ele teve que fugir para não morrer, porque ele já estava defendendo a causa do povo ali e Salomão não gostou, né? Então está ali aquele líder novamente, com o povo ali junto com ele, e Roboão disse que vai, né? Que vai botar mais quente em cima, né? Que vai arrebentar, como diz na gíria, vai botar para moer agora, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa moação aí, essa moenda aí dele. Aí, o que acontece? Jeroboão chega para ele e fala, olha, pois você não nos representa. Você não nos representa e a partir de agora, Jeroboão pergunta, quem é que está comigo aí? Das 12 tribos, 10 vai ficar com Jeroboão. Só vai sobrar 2 ali para Roboão, porque, enfim, o reino ali de Salomão, né, estava ali mais centrado, de Salomão, de Davi, mais centrado ali em Jerusalém, né, já mais da parte do sul. Então esse povo ainda se manteve fiel, né, creio que até a contragosto, mas, enfim, se manteve fiel ali a Roboão, né, o descendente de Salomão. Mas os outros disseram não. A gente está com Jeroboão. Então, o que Jeroboão fez? Disse, olha, dividiu logo, né? A nação foi dividida na hora. 10 estados ficaram com Jeroboão. Aí Jeroboão pensou o seguinte,
Jeroboão pensou assim, bom, agora que vai começar o erro, né, de Jeroboão. Lembrando, amados, que Jeroboão já tinha sido escolhido por Deus. Deus já vinha insatisfeito. Primeiro que Deus já tinha ficado muito insatisfeito com o pai de Roboão, que era Salomão. Salomão fez coisa ali que pese ser muito sábio, ter construído muita coisa, tal, cresceu muita nação, etc e tal. Mas mas Salomão já tinha feito coisa ali que o cão duvidava. Salomão, por fim, virou até feiticeiro, para vocês terem uma ideia, né? Então, Deus já vinha muito insatisfeito, né? Com essa linhagem aí de Davi, né? Salomão, Roboão. Então, Deus já tinha dito por meio do profeta Aías que ia constituir Jeroboão, esse que vocês estão vendo aí, ia constituir ele rei de Israel. E, de fato, né? Quando ele tem essa ruptura ali com Roboão, 10 tribos vão se juntar com Roboão e vão formar agora o reino do norte, que ficou conhecido como Israel. E o reino do sul, as outras 2 tribos, que tinha Roboão como rei, ficou sendo conhecido como Judá, né? Ou mesmo, como eu já disse, o reino do sul. Pois bem, só que agora também Jeroboão vai cometer um erro gravíssimo. Olha o que Jeroboão pensou. Disse, olha, o majestoso templo de Salomão, que era o pai de Roboão, está lá no sul. Então, o que vai acontecer? O povo vai cultuar, vai descer para cultuar lá no sul. E vai terminar, de repente, até se juntando lá com Roboão de novo. E Roboão vai perder a oportunidade e vai até me matar. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma religião aqui, né? Então, ele já sabendo, né, que o povo anteriormente já tinha vindo do Egito, quando atravessaram o Mar Vermelho e tal, já tinha havido aquela confusão no deserto lá, que fizeram o bezerro de ouro, aquela confusão toda. O que ele pensou? Ele diz, olha, então eu vou fazer aqui uma coisa já assim, já conhecida do povo. Ele pegou dois bezerros de ouro e vai transformar aqueles bezerros em deuses e vai fazer a religião nacional de Israel, que era o culto a esse bezerro. Obviamente que Deus não ficou nem um pouco satisfeito com isso. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Essa parte azul aqui, olha, foi a parte que coube aqui a Jeroboão, e essa parte amarela aqui foi a que ficou com Roboão, o filho de Salomão. Então, o que ele fez, o Jeroboão? Ele pegou esse boi aqui, esse boi era chamado boi Apis, era um deus egípcio, né? Então, ele bota um boi aqui, ele bota outro boi aqui, de modo para mais ou menos fechar aqui essa passagem, de modo que quem viesse para cá esbarrasse já aqui e não descesse para cá, para Jerusalém, porque aqui estava o templo, né, de Salomão, onde o Deus vivo era cultuado. Então, Jeroboão, para impedir isso, né, criou essa idolatria grande aqui, né, o culto a outros deuses aqui. Continuando, amados, olha, o nosso ponto central hoje, né, vai discorrer a respeito de que aquele, né, que consegue discernir o mau conselho do bom conselho, né, essa pessoa, a tendência dela é tomar sábias decisões, obviamente. A introdução da lição diz assim, que após a morte de Salomão, né, que se deu aí no ano 931 a.C., o filho Roboão subiu ao trono, né, como eu já falei, e por conta disso e toda essa situação que eu já mencionei, a nação foi dividida em 2, né, aqui está Israel aqui, a parte norte, e Judá, a parte sul, aqui com 10 tribos e aqui com 2 tribos. Aqui o rei era Jeroboão, o líder rebelde, e aqui era Roboão, o filho, né, o sucessor de Salomão. Dando continuidade, né, a introdução diz o seguinte, que para a pessoa, né, para a pessoa tomar uma decisão boa, um bom governo, né, aliás, tudo que a gente for fazer na vida, que é essencial, que a gente ande conforme a palavra de Deus. Naquele tempo, por exemplo, né, se Roboão tivesse lido aqui, ó, a lei de Moisés, que dizia que você não pode, assim, promover a pobreza do povo, que você deve olhar pelos mais pobres,
que você não deve numa nação ter outros tantos ricos demais e outros pobres demais, tal, sob pena dessa nação sofrer as consequências. Se Roboão tivesse lido a Bíblia aqui, a lei de Moisés aqui, que já existia naquele tempo, o Pentateuco já existia naquela época, se ele tivesse lido isso aqui, ele não tinha feito, né, a bobagem que ele fez. Mas dando continuidade, né? Amados, aqui, voltando um pouquinho, né? Vamos aqui trazer aqui uma informação, ainda quando a nação de Israel era uma só, né? Essa partezinha vermelha que vocês estão vendo aqui, foi o que eu falei no início, né? Que Saul vem, junta as tribos e tal. Então, a nação de Israel era desse tamanho aqui, ó, né? Na época de Saul. Depois vem Davi, né? Essa parte roxa aqui é Davi, ó. Davi, você vê aqui que vai aumentar muito a nação de Israel, ó. A nação de Israel ficou muito grande aqui, né? Bem maior. Depois vem o reino de Salomão e vai aumentar mais ainda. Olha o tamanho que Israel ficou, né? Deixa eu interromper aqui, porque está passando a propaganda aqui e não vão ouvir nada do que eu estou dizendo. Bom, voltando aqui, né? A propaganda já passou aí na rua, vamos dar continuidade. A maneira como Salomão expandiu o território de Israel foi diferente da maneira como, por exemplo, Saul e Davi expandiram, né, o território aqui de Israel. Tanto Saul quanto Davi expandiram o território por meio da guerra, né, derramamento de sangue, conflito, luta. Já Salomão não. Salomão, o que Salomão fazia? Ó? Essa parte que ele aumentou aqui bastante. Ele casava, né, ele tinha um pedaço de terra lá que ele queria anexar a Israel, ele se casava com uma moça lá, né, uma princesa, alguma coisa assim, e aí ia anexando território sempre por casamento. Salomão, ele não se envolveu com guerras, não. Aliás, o próprio nome de Salomão significava pacífico, né? O nome dele significa pacífico. Pois bem, dando continuidade aqui ao nosso estudo, né, em relação a essa terrível divisão aqui da nação de Israel. Bom, como eu estava dizendo, né, mesmo já na época de Salomão, esses investimentos, né, essas obras grandiosas, geraram muitos impostos, né, e o povo ali ficou sobrecarregado, né, com o peso de tributos que tinha que pagar. Mas, de fato, é que Salomão embelezou demais Israel, e as construções de Salomão eram realmente algo assim, eram esplendorosas, né, as construções de Salomão, em que pese, né, todo a esse custo, né, de tantos impostos. Obviamente, amados, que quando o governo, né, ele começa a gastar muito, né, às vezes por projetos assim que não vise, por exemplo, a questão social, a revolta ela é quase certa, né? A revolta ela é quase certa. Então, a população tende, com toda certeza, né, a ficar desgostosa com esse governante. E foi realmente o que aconteceu ali com Israel. Só lembrando ainda, né, só recapitulando, que mesmo na época de Salomão, muitos trabalhadores, além de pagarem impostos, eles dedicavam também parte do seu tempo para trabalharem ali, né, naquela obra, para dar continuidade ali àqueles empreendimentos. Aqui, de novo, né, ressaltando mais uma vez, né, que assim ficou a nação dividida, né, aqui essa parte azul ficou com Jeroboão, essa parte amarela, né, ficou com Roboão. E aí, amados, o que a gente termina sintetizando, né, em relação a esse tópico 1, né, que tratamos até agora? Que um líder, né, ele é alguém para direcionar um povo. Um líder, ele não está ali para oprimir as pessoas. Infelizmente, né, o que acontece é o contrário, né? Um governante, ele chega no poder para se locupletar, né, com os impostos, para se locupletar com o dinheiro do povo, né? Via de regra, para embolsar os impostos, né? Então, enquanto aqueles governos, aqueles governantes ali vivem, né, de maneira assim nababesca, o povo fica reduzido assim à miséria, né? Realmente é uma questão de abandono total, né, por parte de quem os governa. O que aconteceu aqui, né? A revista vai continuar ressaltando
que o erro, né, um dos erros de Roboão, tiveram outros erros, mas o principal, né, foi esse. Ao invés dele ouvir os mais velhos, né, o que ele fez? Ele decidiu acatar, né, o conselho dos jovens, ou seja, alguém despreparado, né, para o trabalho. Isso me faz recordar, né, um caso que eu experimentei, né, eu vivenciei isso. Eu trabalhei muitos anos numa empresa, e aí quando o filho, né, porque o dono era uma pessoa ajustada, né, era uma pessoa, tinha uma visão, assim, realmente de empreendedor, tudo, mas aí o filho dele, né, quando sucedeu, essa sucessão aconteceu com o pai ainda vivo, né, quando o filho sucedeu, ele alardeou aos 4 cantos que não ia ficar um velho lá na empresa, que ele ia mandar todos os velhos embora. A mesma coisa, né, que Roboão fez aí. Ou seja, desprezou os velhos que ali estavam, porque agora só ia trabalhar com ele gente jovem, né? E assim como aconteceu, né, com Roboão naquela época, aconteceu exatamente a mesma coisa com essa empresa, né, que eu trabalhei lá há tantos anos. Essa empresa, ela degringolou, né, e por fim ela parou nas suas atividades, né, infelizmente parou suas atividades. Por quê, amados? Voltando aqui, né, o conselho dos anciões aqui era um conselho sábio, né? Eles disseram, olha, abranda isso aí porque o povo vai ficar mais tranquilo, o povo vai ficar mais alegre e o povo vai ficar contigo. Lógico, qual é o povo que não gosta de um governante que se preocupa com o bem-estar do povo? Todo governado quer justamente isso, né? Que um governante se preocupe com eles. E não que vai dizer que vai descer escorpião nas costas, né? Escorpiões nas costas. Isso é um louco, um maluco que diz isso. Um maluco que diz isso certamente vai trazer consequências terríveis, né? Para esse governo e para esse povo, né? Que está sendo governado por ele. Então, amados, qual foi o grande nó aí logo, no início logo do governo de Roboão? Ele deu ouvido aos maus conselheiros, né? Ele deu ouvido a gente inexperiente, né, que não sabia o que estava fazendo, porque hoje em dia também é assim, os jovens acham, né, que ele não precisa mais dos velhos, que basta ele no Google lá, que a resposta está lá. Acontece que o Google, ele não vivenciou. O Google recebe registros, e geralmente registros de quem escreveu ali o que quis, porque não existe. Quando você vai colocar alguma coisa na internet, ou seja, lá onde for, aquilo está sempre impregnado assim do seu modo de pensar, daquilo que você quer transmitir, das ideias que você quer defender, das ideias que você quer derrubar. Porque uma coisa é o que está lá, o que alguém botou, papel aceita qualquer coisa. E outra coisa é quem viveu aquilo. Quem viveu aquilo. Então você não tem que perguntar e olhar no Google, por exemplo, se chá de cidreira faz bem para dor de cabeça, não. Pergunta para sua mãe, para sua avó, elas sabem, elas viveram e vivenciaram isso, né? Então, Roboão, ele desprezou os velhos, como é costume da maioria dos jovens, né? Grande parte dos jovens despreza o conselho dos velhos, porque os velhos não sabem de nada, quem sabe é o novo. E Roboão vai trazer um prejuízo terrível, né, para a nação que ele começou a governar. Pois bem, e por que, amados, que se dá isso, né? Por que os jovens não respeitam os mais velhos? Por causa do orgulho, né? Todo jovem, ele acha que foi na geração dele que o mundo atingiu o ápice, né? Que o mundo chegou vamos dizer, ao nível mais alto de iluminação, de conhecimento, de tecnologia, porque até então ninguém sabia de nada, né? Agora eles descobriram a pólvora, agora eles vão patentear a roda, porque até então estava todo mundo andando com a roda quadrada, eles agora descobriram a roda redonda, né? E isso, de fato, é próprio da geração. Ora, Roboão viveu há 3.000 anos atrás. Se há 3.000 anos atrás jovem já pensava que velho não valia nada, imagine hoje, né? Imagine hoje. Vamos continuar. A síntese do tópico 2 diz o seguinte, que a gente deve distinguir, né, os bons dos maus conselheiros. Amados,
E agora é outra experiência pessoal. Teve uma época, né, que eu estava passando uma dificuldade muito grande, uma dificuldade pessoal muito grande, uma crise no meu casamento, tal, minha família estava um rebuliço, tudo. E então eu estava assim muito mal, eu estava muito perturbada, eu estava muito triste, né? Eu estava vendo hora assim meu casamento acabar, tudo. E aí eu liguei para uma pessoa, né? Eu liguei para uma pessoa. Eu lembro que eu estava lavando um prato, eu larguei os pratos para ligar para essa pessoa. E o conselho que essa pessoa me deu foi assim para me destruir mesmo, assim, foi para acabar qualquer esperança que eu tivesse de alguma restauração na minha situação, né? Então eu desliguei aquele telefone chorando, né? E aí voltei para os pratos que eu estava lavando. Aí por um momento eu parei e pensei no Salmo 1, né? Que diz que você não deve ouvir conselho de ímpio. Aí eu falei assim, Rose, por que você está tão perturbada assim? Por que esse conselho te perturbou? É conselho de ímpio, Rose. É conselho de ímpio. Procura alguém temente a Deus e se aconselhe a respeito. Aí eu pedi para minha menina chamar a irmã Regina, a esposa do irmão Eliezer, né, da congregação aqui do Serra Dourada. E a irmã Regina veio aqui em casa. E assim que a irmã Regina começou a abrir a boca para falar, aquilo já foi me consolando, foi me dando esperança. Sabe assim, aquilo foi me acalmando, né? E eu louvo e glorifico a Deus que de fato eu consegui atravessar aquilo ali, né? E chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Mas se eu tivesse ouvido o conselho que aquela mulher tinha me dado, foi uma mulher, tinha me dado, eu tinha partido dali para um suicídio, né? Para um suicídio. Ou no mínimo, para, como diz o outro, meter a cara no mundo, dar um bicudo, destruir minha família. Mas é assim, a gente não deve ouvir conselho de ímpio. O Salmo 1 deixa isso bem claro, né? Não ouçamos conselho de ímpio. Amados, mais informações, né, a respeito de Jeroboão. Diz que ele pertencia à tribo de Efraim, né, que é uma tribo ali mais ao norte, e que ele reinou por 22 anos ali em Israel, né? Ele foi realmente o primeiro rei ali de Israel dividido, Israel do norte, o reino do norte, o primeiro rei veio a ser realmente Jeroboão. Já mencionei, né, anteriormente, só recapitulando aqui, que Jeroboão anteriormente tinha trabalhado com Salomão. Salomão gostava dos trabalhos de Jeroboão. Jeroboão era um bom trabalhador, só que quando Jeroboão começou a levar as reivindicações dos trabalhadores, né, para Salomão, Salomão achou que ele era um sindicalista, que ele era um comunista, ou coisa parecida, e quis matar realmente ali Jeroboão. E Jeroboão, para não morrer, foi-se embora de Israel, foi para o Egito, ficou lá até que Salomão morresse, né? O filho de Salomão fosse coroado, ele viesse conversar com o filho de Salomão e recebesse aquela resposta que eu já mencionei aqui, né? Lembrando, amados, que eu já tinha dito, né, que Jeroboão foi escolhido por Deus, né? Porque Deus, quando Salomão estava já naquela idolatria toda, feitiçaria e tal, Deus disse para Salomão que o governo dele era uma vergonha, sabe? Ele envergonhava o pai dele, Davi. E que Deus só não ia destruir ali o reinado dele, ali, tirar o reinado das mãos de Salomão, por respeito e consideração ao pai dele, que era Davi. Mas que no filho dele, o reino ia deixar de existir enquanto um reino só, enquanto um governo só. Então Deus escolhe Jeroboão. Jeroboão está andando, quando Jeroboão encontra um profeta, né, o profeta Aías. Esse profeta pega um manto, né, pega uma casaca lá, rasga o manto em 12 pedaços, né, entrega 10 pedaços para Jeroboão e diz, olha, essa aqui é as 10 tribos que você vai governar. E de fato, né, veio acontecer assim. Aqui a informação, né, de que no passado o Jeroboão foi vítima, né, de tentativa de assassinato por parte de Salomão, e por isso ele fugiu para o Egito. Aqui ainda, né, assim que Jeroboão começa a governar, ele vem aqui para Siquém, né, aqui uma cidade aqui próxima a Samaria. Samaria passou a ser a capital, né, do reino do norte. Lembrando, né, que na época de Jesus ainda havia uma diferenciação entre samaritanos, que era o povo que morava aqui, e os judeus, né, os que viviam aqui na Judéia, né,
por conta da tribo de Judá aqui. Então, esses aqui discriminavam os que estavam aqui e os que estavam aqui discriminavam os que estavam aqui embaixo. Só que todos eles, né, era tudo uma nação só, mas era só aquela rinha política, né, que passou a ter quando houve a divisão do reino. Pois bem, já falei, né, aqui que quando o reino se dividiu, Jeroboão, só recapitulando, né, Jeroboão construiu dois altares, né, a ídolo, né, um boi aqui, outro boi aqui, de modo que as pessoas que estavam aqui no reino do norte não descessem para cá para cultuar o Deus verdadeiro que estava aqui, ó. O templo, né, de Salomão estava aqui se cultuava o Deus vivo, né? Então, o que Jeroboão pensou? Se o povo ficar descendo para cá para vir cultuar Deus aqui, daqui a pouco se junta de novo, né? Vai virar uma coisa só e o rei que está aqui até me mata, né? Como eu já disse antes. Então, por conta disso, Jeroboão vai criar, né, essa religião aqui, uma religião idólatra, né? Idólatra, e vai perverter realmente o coração do povo. Bom, o que aconteceu com Jeroboão, né? Será que o fato dele ter também caído nesse erro, não aconteceu nada com ele? Aconteceu, né? Jeroboão pagou um alto preço, O filho de Jeroboão adoeceu, né? Jeroboão pede que a mulher vá atrás de Aías, aquele profeta lá que rasgou o manto e disse que ele ia ser o rei de 10 tribos, tal. Então, essa mulher vai consultar esse rei, esse profeta. O profeta diz que o filho dela vai morrer, né, por conta dessa desobediência, né, desse mau exemplo que esse rei estava dando lá para o povo, quando induziu o povo à idolatria, né, a cultuar deuses falsos. Então, e agora cabe aqui uma consideração, né? Por quê? Às vezes a pessoa pensa assim, escuta, por que Deus não aceita idolatria? Deus o quê? Deus tem medo de um boi? Deus tem medo de um santo? Por que por exemplo, crente não anda cultuando santo, cultuando bicho, cultuando galinha, cultuando água, cultuando sol? Porque são criaturas, né? Tudo aquilo que é criatura, e você está cultuando aquilo ali, prestando culto, isso é uma idolatria. E qual é o grande perigo da idolatria? Prestem bem atenção. A idolatria, ela promove a perversão. A idolatria, ela promove, assim, a falta de limites na maldade humana. Não que a pessoa que cultua o Deus verdadeiro também não seja perverso e maldoso, mas ainda tem ali um resquíciozinho de limite. E o idólatra, ele não tem limites. Por quê? Ora, se até a divindade ele consegue coisificar a divindade, imagine o que ele não faz com a pessoa, com um homem, um animal ou coisa parecida. Prestem bem atenção que geralmente essas religiões idólatras, né, elas são altamente permissivas, vale tudo, não tem limite, né? Aliás, Dostoiévski, né, aquele escritor russo que escreveu Crime e Castigo, ele falou algo bem interessante que eu reproduzi aí do lado. Se Deus não existisse, se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, meus amados, o que acontece? O que se observa? Nações idólatras, né, daquela época, pegavam os filhos, né, que eles não queriam, pegava a criança, nascia, então eles não queriam a criança. O que eles faziam? Jogava para um ídolo, né, um deus que eles tinham feito lá, com fogo dentro, jogava a criança lá dentro e eles achavam normal. Igual hoje, uma pessoa que não crê no Deus vivo, que não cultua o Deus vivo, ela acha a coisa mais normal, por exemplo, o aborto, né? Matar para ela é normal, né? Então, assim, é uma pessoa que ela não tem parâmetros, né? Não tem parâmetros absolutos. Ela faz o próprio parâmetro dela. A lei é aquilo que ela achar que é certo. Ela não se submete a um ser superior a ela, porque na cabeça dela não há ser superior a ela. Ela é o próprio Deus dela, né? Ela é o próprio Deus dela. E por conta disso, né, desgraceiras tremendas têm se observado na face da terra. Quando Deus, por exemplo, ali, orientou Israel para que destruísse aquelas nações ali, nações idólatras que faziam coisas terríveis, cruéis, né, tenebrosas, é porque Deus
queria que aquela cultura, né, aquela cultura do vale tudo, fosse tirada, fosse diminuída de cima da terra, né? Então a gente observa isso. Aí alguém pode estar perguntando, não sei se de repente, né, esse vídeo possa ser visto por alguém católico, né? Aí o católico diz assim, olha, você já vem com essa história de santo, tal, a gente não cultua santo, não. A gente venera os santos. Que dá no mesmo, né? Na verdade dá no mesmo. Mas o que é idolatria? É você cultuar como Deus, como se fosse Deus, algo que não é Deus, que é uma criatura. Por exemplo, como eu diferencio o que é Deus e o que não é Deus? Ora, é simples, relativamente simples. Alguém para ser Deus, ele tem que ser, primeiro, eterno. Ele tem que ser onipotente, onipresente e onisciente, né? Então, a partir do momento que alguma coisa sabe o teu pensamento, então você já está atribuindo nessa pessoa, essa coisa, ou essa pessoa, um atributo exclusivo de Deus, que é a onisciência. Então, a partir do momento que você se ajoelha diante de uma imagem, e mesmo em pensamento, você está ali rezando, e aquela imagem, aquele santo, está sabendo o que você está dizendo, não tenha dúvida, né? Você está atribuindo a ele uma característica exclusiva de Deus, a verdade é essa, né? E outra coisa, tem um aqui orando para o santo A, e tem outro lá no Japão, não sei por onde, orando para o mesmo santo A. E o santo A aqui, né? Ele está ouvindo as duas rezas. Então, ele é onipresente, porque ele está aqui e está no Japão também. Mais uma razão, né, para a gente afirmar que quem cultua, quem ora a santo, ele é um idólatra, sim, porque ele está atribuindo a uma coisa, a uma criatura, né, um objeto, mas aquela criatura que existiu, que foi feita por Deus, um homem, uma mulher, está atribuindo a ela características exclusivas de Deus, né? Então, sim, a idolatria. Então, isso, amados, essa questão da idolatria, Deus combater, não é que Deus tenha medo, tem medo desse boi, tenha medo de ser lá de quem ser. Não, é simplesmente para prevenir, né, que a perversidade se alastre de uma forma desenfreada. Porque o crente, o que cultua o Deus verdadeiro, né, o crente porque crê em Deus, ele faz o que não presta? Faz. O crente faz o que não presta. Mas ainda há esperança de que na cabeça dessa pessoa, no coração dessa pessoa, possa haver algum tipo de limite ético, o que o idólatra não tem. Para o idólatra, tudo é permitido. Quem é o parâmetro dele? Ele mesmo. Ele é o parâmetro dele, né? Então, esse tipo de pessoas, né? Esse tipo de pessoa promove as atrocidades. Via de regra, são quem promovem essas atrocidades que a gente tem observado no decorrer da história. Pois bem, continuando aqui, a síntese, né, do tópico 3, né, que estávamos tratando até então, diz que a idolatria foi responsável pela derrocada, né, de muitos reis na história de Israel e que a gente deve exterminar a idolatria de nossas vidas. Ora, o primeiro mandamento bíblico diz, mandamento de Moisés, né, das tábuas, ali na época ainda do Pentateuco, tudo, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Então, é o seguinte, eu não devo olhar ninguém, nada e nem ninguém como sendo algo superior a mim. Superior a mim, só Deus. Eu devo respeitar, eu devo, por exemplo, ver qual é o meu lugar, eu devo, a questão da hierarquia, dos governos, das autoridades, mas eu devo respeitar o cargo que aquela pessoa está, mas jamais ver aquela pessoa como superior a mim, porque se eu fizer isso, eu também sou um idólatra, porque eu estou atribuindo uma criatura que seja maior do que eu, que também sou criatura. Então, essa pessoa que eu estou atribuindo já não é uma criatura, já é algo além da criatura. E para ser algo além da criatura, já que tudo foi criado, então esse alguém só pode ser Deus, e eu estaria atribuindo a essa pessoa, né, a figura, né, o pensamento, a ideia de que se trata de um Deus. E agora eu venho lá. A questão, essa figura que vocês estão vendo aqui, olha. Uma pessoa com baixa autoestima, né? Ela sempre se olha e se vê inferior, olha o outro e vê superior.
Isso também, a baixa autoestima, não seria uma espécie, por exemplo, de idolatria, né? Por que que eu sou inferior? Por que que eu sou feia, né? Porque quem estabeleceu o parâmetro de beleza? Deus fez todos os seres, tudo veio da mão de Deus, foi feito por Deus. Então, por que que A, B ou C é mais bonito, é mais feio, é isso ou aquele outro, né? Então, cuidado. Se você vê as pessoas e se vê abaixo delas, né? Você está atribuindo a elas algum valor que com certeza elas não têm esse valor de ser superior a você. Elas podem até ocupar uma classe social melhor, elas podem ter um nível intelectual mais desenvolvido, né? Pode ter características físicas diferentes da sua, mas por que você é inferior a ela? Olha essa pessoa de igual para igual. O mesmo barro que te fez foi o barro que fez essa pessoa. Então você não tem que se achar diminuída por ninguém, por nada e nem ninguém. Abaixo de você, ou melhor, acima de você, só Deus. Só Deus. E abaixo de você, nada também. Não tem nada abaixo de você, não. Você está de igual para igual com as criaturas de Deus, com tudo que Deus fez. Você deve respeitar o teu semelhante, você deve respeitar as águas, você deve respeitar as árvores, você deve respeitar o mundo de um modo geral. Então, acima de você, ninguém, abaixo de você também ninguém. Me fiz compreender? Então, vamos seguir aqui. A conclusão, né? Essa pergunta, né, que já está em azul. Os amigos de Roboão teriam sido ídolos de Roboão? Com certeza. Com certeza, porque Roboão tinha acesso aos profetas. Roboão tinha acesso à palavra de Deus. E o que foi que Roboão foi ouvir? Foi ouvir os amigos dele. Então, os amigos deles estavam acima, né? Estavam acima, por exemplo, do conselho dos anciões, que os anciões aconselharam o Roboão conforme a palavra de Deus. Os anciões só reproduziram a orientação divina, mas ele não, ele deu ouvido aos amiguinhos dele, e o que os amiguinhos dele tinham dito era algo contrário a Deus, e mesmo assim ele desprezou o conselho divino para dar ouvido aos amiguinhos. Então os amiguinhos eram ídolos sim dele, igualzinho Adão e Eva fez com a serpente lá. Adão e Eva desprezou o conselho de Deus para dar ouvido para a serpente. A serpente foi o primeiro ídolo, né? O primeiro ídolo foi a serpente. Continuando aqui. Só recapitulando aqui, né? Corroborando o que já foi dito, o ídolo de Roboão, né? Além dos seus amiguinhos lá, era ele, aquilo que eu falei. A pessoa que não tem um parâmetro absoluto, ou seja, em Deus, né? O Deus é ele mesmo. O que ele botar na cabeça dele né? O Deus é ele e outros, porque ele vê outros deuses também diante dele. Então, qualquer um que pense igual a ele vê como Deus e ele acata o conselho. E quem não pensa igual a ele despreza o conselho. Então, ele tem sim castas, tem pessoas superiores, né? E tem pessoas inferiores. Mas o crente não é assim. Ele não vê ninguém superior a ele e ele não vê também ninguém abaixo dele. Ele vê pessoas, né? Criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Ele vê a natureza como a manifestação de Deus e ele anda segundo o conselho, né? Segundo o conselho da palavra de Deus. Porque acima dele, né? Acima dele, ele tem sim um poder absoluto que se chama Deus, que é Deus, o Deus imortal, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus aqui, todas as outras coisas estão abaixo dele. Então eu, enquanto ser humano, eu me vejo de igual para igual. Enquanto ser humano, eu me vejo de igual para igual, e enquanto criatura, está eu aqui e está Deus infinitamente superior a mim, a quem eu devo honra, a quem eu devo respeito e a quem eu devo obediência para que minha vida seja boa aqui na terra. E não no conselho de maluco como Roboão foi. Finalizando aqui, amados, é o seguinte. Não é que, por exemplo, para alguém te dar um bom conselho, né, o conselho que você escuta é o conselho que você quer ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir aquilo, mas o amigo fiel, né, a pessoa que te orienta, segundo o conselho, né, divino, segundo o conselho de Deus, segundo a verdade, segundo a certeza, né, ela vai sempre te orientar num sentido, mesmo que aquilo, você não queria ouvir aquilo,
que aquilo não era bom, aquele momento não era a melhor coisa que você esperava ouvir, mas o amigo fiel, o amigo justo, ele vai te falar a verdade, né? Ele vai te falar a verdade. Lembrando, amados, que amigo não é o bajulador, né? Igual tá essa foto aí, não é o bajulador. Bajulador não é amigo, né? Muito pelo contrário. Bajulador, ele é um abismo, né, na vida do bajulado. Porque o bajulador, ele esconde a verdade, né, do bajulado, e quando o bajulado cair dentro, né, ele vai estar do lado de fora, vamos dizer assim, para escarnecer, porque ele nunca foi amigo. O amigo mesmo, né, ele chega e, como diz o outro, canta real para a pessoa. Canta real para a pessoa, né? Por quê? Porque está objetivando bem, né? De modo que essa pessoa não venha se destruir como Roboão se destruiu e destruiu aquela nação toda, que até então a nação era uma só, mas por conta de um mau conselho que Roboão recebeu, destruiu toda uma nação e as consequências foram terríveis, né? E até hoje a nação de Israel ainda sofre consequências dessa divisão daquela época, né? Na época de Jesus, então, é que essa divisão, a discriminação entre pessoas ali continuava ainda firme e forte, né? Mais viva do que nunca, por conta dessa separação que houve naquele tempo. Não sei se vocês se recordam, quando ele estava no posto ali com aquela mulher, a mulher samaritana, a mulher falou assim, escuta, você é judeu e vem conversar com uma samaritana? Por quê? Porque os samaritanos não conversavam com os judeus, embora fosse tudo, né, filho de Abraão, fosse tudo uma nação só. Mas internamente ali haviam divisões e haviam discriminações entre aqueles povos. Ok, meus amados? Bom, tem umas perguntas aqui. Qual foi a postura, né, de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga do trabalho, né? A resposta, amados, foi aquela que ele deu. O quê? Para diminuir, eu vou aumentar. O meu pai era ruim, pois vocês esperem até ver o que eu vou fazer com vocês. Meu pai batia em vocês com chicote, pois eu vou bater com um escorpião. Ou seja, disse, olha, eu vou tocar o terror em cima de vocês. Essa foi a resposta que Roboão disse, né? Quando o povo foi questionar os impostos, né? A carga de trabalho. Amados, o que pode acontecer a um ser humano na ausência de sábios conselhos, né? Ele vai se perder. Ele vai tomar decisões tolas, decisões precipitadas, vai trazer prejuízo para ele mesmo e infelizmente, para todo aquele povo ali, todas as pessoas que estiver ao redor dele, né? Qual rei que mandou construir 2 santuários, né, de adoração idólatra? Foi Jeroboão, né? Pegou os dois touros, né, os 2 bois, e colocou ali, né, no norte de Israel, ali, para que quem estava no sul ali, para quem estava no norte, melhor dizendo, não descesse para cultuar no sul, porque era no sul onde estava ali o templo de Salomão, onde se cultuava o Deus vivo. Qual foi a principal causa da desgraça do povo de Israel? A idolatria. E, aliás, não é só o povo de Israel, não. Qualquer povo idólatra, né, está fadado a cair na desgraça. Basta fazer um exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos têm a mesma idade, mas há um fosso, né? Há um abismo social entre eles. Há um abismo realmente de conduta entre eles. Por quê? Porque aqui foi colonizado, não, aqui foi explorado, né? Por povos de mente pagã, né? De mente pagã, a idolatria chegou aqui, né? O primeiro culto que se deu aqui europeu foi um culto idólatra, né? Enquanto que nos Estados Unidos os protestantes foram para lá para realmente colonizar e trazer para aquela região um modo de vida mais excelente. E até hoje os Estados Unidos são mais excelentes do que nós. Então, o que está, por exemplo, no cerne, né? Na causa da nossa desgraça, né? Enquanto nação pervertida em todo tipo de corrupção, de miséria, né? De diferença social, de abismo social. A idolatria, porque o idólatra, ele não teme nada e nem a ninguém. Né? Ele não há um parâmetro para por exemplo, dar ali um limite, né? para a ruindade dele, né? Para o mau caratismo dele. Você vê que numa pandemia como nós estamos vivendo, aqui no Brasil, desviando dinheiro para combater a pandemia, desviando respiradores, né, para vender no mercado paralelo. Gente, como é que uma nação dessa pode ser nação algum dia, né? Fica fadada à desgraça, né? Realmente
assim, uma nação lá embaixo, né? É sempre uma nação servil, né? Uma nação dessa não vai para frente. Por quê? Porque lá na gênesis dela, no início dela, a idolatria veio junto. Infelizmente, foi o caso do Brasil, né? Nós pagamos o preço até hoje e sabe-se lá por quantos anos ainda pagaremos esse preço de termos sido, vamos dizer assim, colonizados aqui por povos idólatras, né? Vamos... Quem era o ídolo de Roboão, né? No caso aí, o filho de Salomão. Amados, era ele mesmo. O ídolo maior era ele mesmo. Tinha outros ídolos? Tinha, os amiguinhos dele. Mas o ídolo maior era ele mesmo, né? Então, eu me basto, eu que sei. Eu não tenho que ouvir nada e nem ninguém. Negócio de Deus, de Bíblia, de lei, de Moisés. Não, quem sabe é eu. Se Moisés foi há muito tempo atrás, os velhos não sabiam de nada. Quem sabe é eu. Então, o ídolo de Roboão era ele mesmo, né? E aí, amados, chegamos aqui ao fim, né? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir, né, a lição a contento e que Deus venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você gostou, se inscreva no canal, porque aí você passa a receber as minhas aulas, tá bom? Deus abençoe.